Hoje conta a história de Alexandra, uma história real e inspiradora. É uma parte da vida dela que transformou seu destino completamente. A pandemia estava ainda em seu auge e Alexandra se mudou com seu marido Carlos para o interior do Rio de Janeiro, devido às condições financeiras que a pandemia trouxe. Carlos recebeu uma oferta de emprego, uma ajuda que seria o auxílio para arcar com o aluguel da época. Assim, aceitaram. Carlos foi uma semana antes para organizar a mudança e Alexandra foi uma semana depois. Alexandra sentiu profundamente a mudança, chorou durante os 7 dias que tinha para encaixotar os pertences para a viagem. Ela sentiu uma grande transformação que viria e mesmo assim sabia que não podia recuar e com coragem foi. Sem saber que esta coragem seria o início de uma grande aventura da alma. Assim que chegou na casa, Alexandra já teve o vislumbre de algo que aconteceria, sentindo-se completamente desconfortável com a realidade energética do local. Dias passaram, uma semana, e uma bomba explodiu, não deixando nenhuma dúvida da razão do seu desconforto interior, antes mesmo de se mudar. Graças a uma conta de luz que ficou em débito do antigo morador da casa, Alexandre e Carlos receberam muito mais do que as informações da conta, mas algo que mudou o destino deles nesta jornada. O presidente de uma instituição na qual praticava terapias, amplamente reconhecida no Brasil, a qual Alexandre e Carlos eram ligados, abusou de várias mulheres em vários estados do Brasil. Essa bomba veio como uma avalanche 20 minutos antes de Alexandre e Carlos iniciarem os trabalhos terapêuticos que eles realizavam online. Alexandra sentiu uma força além do útero que a deixou em pé e pronta para o compromisso online que a esperava. Carlos caiu com seus cacos. Foi o trabalho mais significativo de Alexandra, pois precisou, no meio do caos, se concentrar em sua luz e força. Após este momento, o mundo dos dois ruiu. Eles eram muito ligados ao presidente. Eram o braço direito e esquerdo da engrenagem que movimentava pessoas de vários estados do Brasil em busca de mais conhecimento para um mundo melhor. A partir daquele momento, seguindo a vontade da alma e o digno de se fazer, escolheram pelo caminho nobre, em nome de todas as mulheres e homens que foram abusados em sessões terapêuticas e que sofrem esse trauma até hoje. Alexandre e Carlos contataram vários deles, na verdade, eles mesmos entraram em contato por telefone, pois com o desligamento repentino dos dois, de um dia para o outro, a bomba se alastrou e chegou aos ouvidos de muitos. Além de passarem pelo sofrimento da notícia, ainda tiveram que ouvir o sofrimento de vários, e eles são gratos, pois através dessas escutas obtiveram impulsos para subirem, para conquistarem a força de emergirem. Foram para o fundo do poço, muito fundo mesmo. Acessaram águas muito profundas. Passaram necessidade, pois ao se desligarem de tudo, Carlos não tinha mais o emprego que auxiliaria no aluguel. Estavam apenas com seus trabalhos online que não custeavam todas as contas. Mas os milagres começaram a acontecer. No dia seguinte do ocorrido, uma amiga de Alexandra, que não tinha ligação com os acontecimentos, não sabia ainda da libertação deles, entrou em contato por WhatsApp com uma foto de um depósito de R$1.000 para Alexandra. E o recado era: eu senti profundamente de depositar para você. Alexandra caiu em lágrimas, pois ali entendeu que não estava sozinha e que a luz estava com ela. Justamente nessa semana o aluguel devia ser pago, e graças ao dinheiro depositado, tinham um mês de moradia. Não foram dias fáceis, mas os dois fizeram o que podiam para sobreviver no caos. A casa era extremamente pesada e eles descobriram que ali também tiveram abusos. Os dois tiveram que lidar com uma avalanche de coisas em todos os níveis: materiais, energéticos, emocionais, mentais e espirituais. Havia uma batalha constante, 24 horas por dia, sem descanso. A mãe de Alexandra foi um anjo na vida deles. Ia uma vez por mês dar um apoio durante alguns dias, nutrir o coração deles e também alimentá-los. Graças a ela não passaram fome. Foi uma verdadeira mãe não só para Alexandra, mas para Carlos também, pelo que são eternamente gratos. Com muito esforço, muita luz e muitas graças, anjos apareceram para auxiliar nesse processo. Pessoas chegaram para o trabalho online deles, que ajudaram a pagar aluguel e outras despesas. Deus se manifestou de inúmeras formas para reerguer os dois.
Eles passaram por pesadelos e mais ainda após a morte do presidente, que adoeceu uma semana após a bomba que Alexandre e Carlos descobriram sobre ele. Na verdade, a bomba chegou com a mudança ainda em assentamento e com as caixas espalhadas ainda pelos cômodos. Dentro desse turbilhão, Carlos, após uma guerra espiritual na casa, caiu e quebrou a patela direita em vários pedaços. O SAMU teve que resgatá-lo em casa e dali em diante a situação ficou muito pior. Carlos precisou fazer cirurgia e a reabilitação durou muito tempo. Ficou acamado durante meses e Alexandra precisou ser mais forte ainda. Além de toda a guerra que enfrentava, havia mais uma: dar força para Carlos e cuidar dele em todos os sentidos, pois ficou dependente dela para tudo. Alexandra, além de fazer o trabalho pelos dois, tinha que cuidar de toda a administração da casa, fazendo tudo literalmente sozinha. Numa cidade desconhecida, sem amizades, sem contato com ninguém. Ela teve que se reerguer nesse local desconhecido e nessa casa que era como viver dentro de um filme de terror, no sentido literal da palavra. E foi ali que a verdadeira espiritualidade se mostrou e nutriu algo que jamais a Alexandra perderá: a sua fé. Ela sabia que era uma fase, sempre acreditou que iria passar. Carlos, após 5 dias no hospital, devido à cirurgia que fez, recebeu uma mensagem por telefone na sua alta, assim que chegou em casa, que mudou a vida dele e de Alexandra totalmente. Mais um exemplo dos milagres que receberam. Um anjo que mora em Salvador ficou sabendo da história deles. Realmente a história repercutiu em vários estados do Brasil. E com a vinda dela, a página dessa história muda completamente. Através desse contato extremamente luminoso e amoroso, Carlos e Alexandra adentraram no processo de renascimento. Curaram muitas feridas, acessaram muitas coisas importantes para compreenderem o processo em que estavam passando. Não foram dias fáceis. Foi mais ou menos um ano de muitas transformações e impulsos para emergirem do lodo em que se encontravam. Tiveram que olhar para dentro e se despedirem daquilo que não mais lhes pertencia. Um processo muito doloroso, mas essencial para uma nova etapa. Nesse fluxo, tiveram que retornar às raízes para se libertarem de vez. Principalmente Alexandra, que experimentou conscientemente o veneno para se transformar em antídoto. Assim, não mais cairiam, mas estariam mais fortes para a vida. Foi assim, dentro do período de 2 anos, que Alexandra e Carlos emergiram, renasceram, tornaram-se lotos. De um dia para o outro, uma libertação incrível aconteceu para eles. Não existia mais ninguém entre os dois. Claro que por merecimento, depois de tantas batalhas. Logo após a alegria da libertação, as portas da cidade do Rio de Janeiro se abriram para eles, para o qual não hesitaram de ir. A oportunidade de uma nova vida havia chegado, sem pendências com o passado, e assim foram. Deixaram todos os pertences, tudo da casa, pois escolheram viver. Viver. Foram com os corações abertos, apenas com algumas roupas e o par de sapatos que estavam calçando, mas com a coisa mais importante da vida deles, a alma em gratidão. A coisa mais valiosa da vida é a alma. Com ela, tudo é possível. Nutrir esses valores que vêm dela torna a vida digna e feliz. Alexandre e Carlos são eternamente gratos ao anjo luminoso e amoroso que transformou a vida deles. Eles estão em progresso até hoje, buscando constantemente o autoconhecimento, abertos para caminhos e oportunidades de semear a nova vida. Essa é uma história real e pode inspirar e transformar a vida de alguém, como transformou a vida de Alexandra e Carlos.